e ele contratou uma empresa para fazer a instalação de painéis solares, para fazer geração. Tem um supermercado que fica no outro quarteirão aqui, que também trabalha com geração solar. Então, assim, a escalas individuais voltadas para residências, né, pequenos empreendimentos, esse segmento está crescendo. Aí, vamos nós. Tem uma resolução normativa, que eu não sei se aqui alguém já ouviu falar, voltada para a parte de geração solar, que é a resolução 482. Essa resolução ela iniciou por volta de 2012 e no ano passado, né, no ano passado para esse ano, iam ser feitas algumas modificações com relação à resolução. Não vou entrar em detalhes com relação à resolução, porque o que nos convém hoje é saber como é que funciona a geração solar, quais são as partes que constituem. A gente vai fazer um leve dimensionamento do painel, tá? Eu vou passar para vocês os procedimentos para a gente realizar esse dimensionamento, certo? Durante o desenvolvimento da nossa sociedade, ficou evidência a carência de energia, então nós sofremos um pouquinho acerca de fornecimento de geração de energia, o que antigamente eu só encontrava praticamente energia hidrelétrica. Hoje eu tenho um leque de variedades, nós já falamos de vários, tá? Já estamos até na etapa quase que final. Eu vou falar, depois da aula de hoje, vou falar do sistema de biomassa e a gente encerra o ciclo de geração. E a geração solar é um dos tipos de geração que tem um ponto positivo, porque eu estou simplesmente recebendo a irradiação proveniente, né, do Sol. Então, eu tenho uma grande vantagem porque eu tenho uma quantidade expressiva de geração de energia vindo da radiação solar. Enquanto isso, em muitas frentes, temos o desenvolvimento de novas formas de geração de energia. Conforme eu falei, a parte de geração solar tem se destacado nesse âmbito, né? Porque, assim, o governo está incentivando você ter o seu estilo de geração. A Enel, que é a nossa concessionária, ela não gera energia, ela só vende, certo? E como é que funciona esse critério? Você faz a sua geração, né? Isso eu estou levando em consideração que você fez toda a instalação, colocou os componentes. Depois que você fez esse critério, o que acontece? Você começou a gerar através dos seus componentes, através do painel solar que incidiu sobre ele e tal. Se de repente você consumiu menos do que gerou, como ele vai estar conectado à rede elétrica, o excedente dessa energia que for gerada, ela vai ser jogada para a rede. E você pode ter esse crédito, digamos assim, de volta durante até, eu acredito que 36 meses. Tá bom? Então, assim, isso é bom, mas existem países que trabalham de uma forma diferente. Existem países que dão o valor em dinheiro para você. Então, se você gerou uma quantidade bem maior do que você consumiu, esse excedente você pode receber em créditos. Aqui no Brasil, a gente trabalha com crédito de energia. Então, ele devolve para você, né, trocado o medidor que você vai utilizar já não vai ser mais o mesmo. Eu vou mostrar que é o medidor chamado bidirecional, porque ele vai ser utilizado em modos normais, digamos assim, mas se você acabou por gerar muito mais, esse valor ele vai ser jogado para a rede. As formas de energia renováveis são as que renovam a cada dia, permitindo desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho praticamente todo dia o sol é uma energia renovável, diferente de um petróleo, que depois que ocorre a queima do petróleo, já foi, ele jogou fumaça para cima, dióxido de carbono, para a atmosfera, e gerou uma série de problemas. A questão do sol, ela é aproveitada durante muitos anos, só que de uns tempos para cá, né, foi utilizado para a obtenção de geração de energia. Essa imagem que vocês estão vendo é voltada para uma residência. Eu tenho um painel que geralmente eles colocam no telhado da casa, só que existem tipos de geração solar que eu tenho uma estrutura de base, que eu tenho um sistema eletrônico, e esse sistema eletrônico vai fazer o movimento desse painel de acordo com o movimento do Sol.
Então, melhor ainda que eu posso ter um aproveitamento acerca disso. Então, eis uma grande facilidade. Esse modelo ele é fixo. Então, assim, ele pode gerar na sombra? Pode. E gera na sombra, só que a quantidade que vai gerar, logicamente, é muito menor. É necessário que eu tenha um sol realmente incidindo em cima desses painéis para que eu consiga gerar um valor de tensão. Energia solar que chega à Terra em um ano é muito maior que o consumo humano de energia no mesmo período. Só que, infelizmente, esse potencial não é todo aproveitado, né? Para que eu tenha um sistema de geração solar, eu vou precisar de espaço, logicamente, porque eu vou ter que alocar esses painéis, tá bom? Eu acredito que por volta de daqui a uns 10 anos o setor de energia solar vai crescer mais ainda, tá bom? Existem incentivos, questão de governo, existe o incentivo da própria concessionária de energia. Muita gente acha que para concessionária de energia não compensa, mas compensa sim, porque a Enel, assim como qualquer outra concessionária de energia, não gera. Ela compra, né, de um sistema de leilão e faz o seu sistema de revenda. Então, assim, para a concessionária compensa muito mais você trabalhando de maneira correta, você utilizando a sua energia de forma racional, do que utilizar de qualquer jeito. Então, assim, para a concessionária é muito mais vantajoso trabalhar nesse âmbito. Então, energia solar fotovoltaica, foto vem de luz, tá? Voltaica, tensão. Então, é gerada uma tensão elétrica a partir da luz. Energia elétrica é produzida a partir da luz solar e pode ser produzida mesmo em dias nublados ou chuvosos. Grande vantagem eu tenho de se ter uma geração solar, porque o sistema de manutenção é simples. Não é uma coisa que eu preciso de ter uma manutenção, uma mão de obra específica para isso, tá? Outra coisa, eu acho que o Senai está promovendo um curso voltado para isso, para a questão de geração solar. Eu tive uns 2 alunos que fizeram um curso, agora não sei qual o Senai. Ele consiste de 2 partes, né? Tem a parte mais simples, que você vai pegar a parte básica mesmo, e depois você vai pegar a parte, digamos, mais avançada. Seria a montagem dos painéis, né? Para você realmente manusear os componentes que formam um conjunto de geração solar. Então, como é que ela é produzida? Vamos lá. O processo de conversão utiliza células fotovoltaicas. O material a ser utilizado daquele painel, ele é feito de silício, né, que é um disco, é uma fatia muito fina desse silício. O silício, para quem não sabe, é um semicondutor. Esse semicondutor, ele é utilizado também para a parte de eletrônica. Para quem aqui, não sei se alguém aqui já fez eletrônica, mas na eletrônica, o diodo, né, que é utilizado para a ponte retificadora, sistema de meia onda, é feita de silício. Existem componentes como transistores que utilizam também esse componente sendo silício, que nem é condutor 100%, nem é isolante 100%. Então, está entre o meio termo. Esse silício ele é um semicondutor e foi observado que é um ótimo material para conseguir absorver a energia através da luz solar. Então, quando a luz solar incide sobre uma célula fotovoltaica, que um painel é composto de várias células, deixa eu até voltar para mostrar para vocês. Aqui, olha, eu tenho várias células fotovoltaicas incluídas num painel só. Logicamente, quanto maior for a área desse painel, maior vai ser a absorção dessa energia da luz solar e maior vai ser a quantidade de energia que vai ser gerada. Tá bom? Os elétrons do material semicondutor são fortes em movimento, desta forma gerando eletricidade. A tensão, pessoal, que é gerada é uma tensão contínua, tá? Para que eu utilize o sistema de geração, ou seja, essa energia que for gerada, eu tenho que utilizar um inversor para o inversor fazer, né, a transformação da tensão, uma vez é contínua, em tensão alternada. Então, a tensão que é gerada pelos painéis no sistema fotovoltaico são tensões contínuas, tá bom? O crescimento durante os anos em alguns outros países tem crescido de forma bastante significativa. Aqui no Brasil ainda, né, ainda está muito lento o processo de crescimento de geração solar, tá?
não me pergunte por quê, mas ao contrário do sistema industrial, eu tenho um crescimento na parte de pequenos consumidores, né? Uma residência está crescendo muito, na parte de pequenos supermercados ou pequenos empreendimentos estão utilizando esse critério, mesmo porque eu estou recebendo incentivo do governo. Para isso, né, eu tenho que seguir, logicamente, antes de eu decidir fazer meu estilo de geração, eu tenho que seguir algumas recomendações, por exemplo, eu tenho que me atentar para uma resolução normativa da ANEEL, que é a primeira que eu tenho que me atentar, que é a número 414, tá? Que é as condições gerais de fornecimento de energia. Essa resolução que eu acabei de falar, que é a 482, né, que ainda estava para ser definido a questão de uma mudança com relação a regras de geração. Essa resolução normativa é o acesso de microgeração e de mini geração de energia elétrica distribuídas no sistema de distribuição. Eu tenho a ANT 010, que é a norma técnica da Enel, tá? Que ela fala justamente sobre essa parte de microgeração de energia elétrica, tá bom? E algumas outras mudanças, a questão burocrática e tal, que também não é tão difícil assim. Professor, eu posso ter uma geração única sem precisar conectar a rede? Você pode, mas geralmente esses trabalhos eles são feitos geralmente em zonas rurais, né? Onde eu não tenho acesso à energia elétrica. Uma vez que você tem o acesso à energia elétrica na sua casa, então assim, você vai ter o vínculo com a Enel. A Enel vai fazer a substituição do medidor. Isso eu estou levando em consideração que você colocou todos os componentes. Você instalou o painel, instalou todos os componentes para fazer com que ele tenha a sua função. Aí a Enel vai e tira o medidor, que uma vez tem na sua casa, e coloca um outro tipo de medidor. Tá? Então, vai ter sempre, nesse caso, a participação da concessionária de energia. Tá? Com relação à parte de radiação solar, nós temos um ponto bastante positivo, porque essa região que vocês estão vendo, ele tem a incidência solar basicamente o ano todo. Então, é uma grande vantagem, sim. Tá? Conforme a conexão de energia para ser utilizado com o sistema fotovoltaico, eu posso utilizar dois tipos de sistema. Como eu acabei de falar, eu posso utilizar um sistema conectado à rede, mas eu posso utilizar um sistema chamado isolado. Então, existem dois tipos de sistemas de geração fotovoltaica. Eu tenho o isolado. Essa parte isolada, eu vou precisar de mais componentes, porque vamos dar um exemplo. Como eu só tenho sol, obviamente, durante o dia, à noite eu não tenho sol, eu preciso, nesse caso, de alguma coisa que consiga segurar, tá, o valor dessa tensão que foi gerada. Então, um exemplo. Você determinou uma quantidade X, né, de geração de energia. Digamos que você não vai consumir o tanto que ele está gerando. Bom, esse excedente, ele tem que ser conectado à rede, no caso a rede da Enel, para ir para o sistema, e à noite, quando você não for, digamos, quando você precisar dessa energia, você pode receber de volta e ainda ela vai entregar para vocês. É por isso que existe esse vínculo desse medidor ligado juntamente com o teu sistema. Quando eu tenho um sistema isolado, eu vou precisar de outra forma para segurar essa tensão. Aí eu vou utilizar um banco de baterias. Então, geralmente, esse estilo chamado off-grid, é um sistema no qual eu vou utilizar um banco de baterias para que eu consiga acumular essa tensão. À noite, obviamente, não tem sol, eu vou precisar de energia da mesma forma, então essa energia é retirada das baterias. Lógico, a depender da quantidade das baterias, eu vou ter uma autonomia de tantas horas. Então, isso vai depender, lógico, do processo de projeto que você vai realizar. Tá? Num sistema isolado, eu também tenho que utilizar, junto com esse sistema de baterias, eu vou ter que utilizar um chamado controlador de carga. Porque o controlador de carga ele vai fazer justamente esse trabalho de liberar a passagem para que essa tensão ela seja encaminhada para a bateria. Uma vez que encheu a bateria, ou seja, encheu toda a carga da bateria, o controlador de carga já vai evitar que essa tensão
vá para a bateria e seja jogado no inversor. Então, é um elo de comunicação, esse chamado controlador de carga. Já para o sistema conectado à rede, eu não vou precisar ter essa preocupação. Logicamente, para as duas situações, eu vou precisar de um inversor, porque como a energia gerada é uma tensão contínua, eu vou precisar transformar para uma tensão alternada, tá bom? Então, os dois sistemas que nós podemos utilizar são sistemas isolados, chamado off-grid. Nós temos os sistemas conectados à rede, chamado grid-tie, tá bom? Os sistemas isolados são utilizados em locais remotos, onde eu não tenho o fornecimento de tensão oriunda da concessionária. Então, são geralmente regiões afastadas, tá bom? Bom, eu posso utilizar um sistema isolado na minha residência? Bom, até você pode, mas vamos dar um exemplo. Digamos que você não utilize a tensão que está sendo gerada da concessionária. Você tem que pagar uma chamada taxa de disponibilidade, tá? Se você fechou a sua casa, deixou sua casa fechada durante 3 meses, durante os 3 meses vai vir a conta de luz com a taxa de disponibilidade. Mas para que serve essa taxa de disponibilidade? É aquela velha história. Mas eu não estou utilizando a tensão que é gerada. Você não está utilizando a tensão que é gerada, só que no momento, assim, o pensamento deles é assim, no momento que você precisar de tensão, a qualquer momento que você chegar na sua casa, fase neutro vai estar disponível para você lá com os 220 volts, certo? Para que serve essa taxa de disponibilidade? Justamente para manter a manutenção da rede. Então, é cobrado um valor simbólico, e esse valor é descontado na conta de luz, é colocado na conta de luz durante todo o mês, tá? Então, assim, se nós moramos na capital, né, e eu tenho o fornecimento de tensão elétrica, então, com certeza eu vou utilizar um sistema conectado à rede da Enel, tá bom? Então, no caso do sistema conectados à rede, substitui ou complementa a energia elétrica convencional disponível na rede elétrica. Então, pode acontecer sim, olha, eu vou dar um exemplo. Você fez o dimensionamento do seu conjunto solar. Bom, a quantidade de energia que você está consumindo está sendo toda proveniente do painel solar. Mas se você aumentar a sua carga, aí pode acontecer de puxar também da rede. Como? Pode acontecer que quando você vai realizar o dimensionamento de um painel solar, você não vai realizar o dimensionamento para funcionar sempre um gargalo, sempre você vai deixar a margem de folga. Então, pode acontecer de um conjunto gerar até mais do que você consome. Então, nesse caso, não há problema algum, porque você vai ter essa energia gerada de volta, certo? Bom, quais são os componentes básicos para um sistema fotovoltaico? Dentre todas as gerações, todos os valores de geração que eu falei para vocês, partindo da hidrelétrica, indo para a termoelétrica, nuclear, de todos, a mais simples para se trabalhar é energia solar fotovoltaica, tá bom? Os componentes são simples, são pequenos, não requer assim uma mão de obra altamente especializada para realizar sua montagem, então ele tem uma grande vantagem em relação aos outros tipos de energia. Oi, Bruno. Professor, assim, já que tem isso do governo, por que a gente não vê empresa grande, fábrica grande, pelo que usando pelo menos uma parte da energia fotovoltaica? Mas na verdade, assim, tem no Pindoretama, pode falar. Até no Pindoretama, uma fábrica de papelão do lado, que ela tem uma usina lá de geração fotovoltaica. Ela produz a energia que ela usa lá, tá entendendo? Sim. Mas assim, eu acho tão difícil para empresas, de ver empresas usando, né? Pelo menos por aqui. É assim, olha, Bruno, passa aqui no com licença, aqui no Pacajus, o cara tem uma casa em frente ao Centro Cultural, aqui perto do Beira Açude. Mas ele botou lá uma faixa de umas 10 placas. Aí eu ouvi dizer que essas placas abastecem tanto a casa dele como um comércio que ele tem na mesma avenida, só que a distância de uns 2 quilômetros. Ele tem um comércio. Casa aí. É assim, ali é uma casona branca. Sobre tirando mais a parte da residência, né? E entrando mais na parte de
na parte Indústria. de fábrica, indústria, vamos lá, como é que funciona o sistema? É o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Para um sistema voltado para a indústria ou para a fábrica, o sistema de tarifação é diferente. Então, por exemplo, a nossa residência, nós temos um sistema do grupo B, né? Nós temos uma tarifa chamada monômia, porque é só cobrado pelo consumo. Já a parte de indústria é cobrada através do consumo e através da demanda também. O que acontece? Existem modelos tarifários. Eu tenho hora sazonal azul, hora sazonal verde, tarifa branca, optante pelo grupo B, convencional. Então, são modelos de tarifas. O que acontece? Existem o chamado horário de pico. E esse horário de pico, ele vai de 17h30 às 20h30. Então, são 3 horas de duração. Esse horário de pico é o horário em que a conta de luz ela sofre um acréscimo. Então, por exemplo, o valor da tarifa desse grupo A, estou falando do grupo A, o valor dessa tarifa, ele tem um acréscimo absurdo. Eu não tenho assim como dizer, mensurar realmente o valor, mas é mais ou menos assim. O valor do quilowatt-hora é 62 centavos em modos normais. No horário de pico, parte para R$3 e alguns quebrados. Então, assim... Então, o que 4 vezes a mais, Gutenberg. Isso. Então, o que acontece? Para que o consumidor ele não acabe pagando desnecessário, então, algumas fábricas e algumas indústrias adotam qual critério? Quando for assim, mais ou menos perto de 17h30, eles ligam um gerador, que pode ser um gerador mesmo comum, mas pode ser um sistema solar, pode ser um aerogerador. Ele coloca esse gerador para funcionar e desliga a concessionária. Quando for mais ou menos 20h20, 20h30, quando estiver mais ou menos perto de terminar esse horário de pico, então eles ligam a Enel em paralelo com a geração e tira a geração. Então, existem algumas fábricas ou indústria, algum de vocês, eu não sei se trabalham em algumas fábricas ou indústria, mas geralmente esses locais eles utilizam geradores. E os geradores utilizam nesse horário. Eles fazem duas coisas. Ou eles retiram uma boa parte da carga nesse horário, né? Dá descanso ao funcionário, janta, aquela coisa, ou continua do mesmo jeito a todo vapor, com a diferença que ele tirou a concessionária e deixou funcionando o gerador. Então, por que eles fazem isso? Justamente porque nesse horário é um horário onde o valor é muito mais caro. Por que é justamente nesse horário que é mais caro? Porque vamos entender aqui. Bom, 17h30, beirando 18 horas, geralmente é o horário em que o cidadão chega em sua residência. Então, uma boa parcela da carga é oriunda das residências. Quando o cara chega, já está ficando de noite. Então, ele vai ligar a luz, a lâmpada, ele vai ligar o televisor, ele vai ligar o ar-condicionado se ele tiver. Então, veja que a densidade da carga aumenta de uma maneira muito rápida nesse intervalo de 17h30 às 18 horas. Como esse valor vai manter mais ou menos nesse valor, para que não haja o que nós chamamos de colapso no sistema, porque imagina se eu tivesse todas as cargas funcionando ao mesmo tempo, o sistema não ia aguentar. Então, como é muito mais fácil eu falar com aquele cara da indústria para ele reduzir o sistema de carga dele, então eu prefiro falar para ele reduzir a carga do que eu precisar falar com todo cidadão para não ligar a luz nesse intervalo, para não ligar ar-condicionado. Então, como isso é fora de lógica, nesse intervalo, eles propositalmente aumentam esse valor. Não é que eles impeçam que a fábrica utilize. Então, eles aumentam um valor absurdo, propositalmente, para fazer com que eu desestimule, né? Eu desestimule o dono lá da fábrica, da indústria, de gerar com o mesmo valor justamente nesse período. Mais ou menos 20 horas, 20h30, geralmente é o horário que às vezes o cidadão vai dormir, né? ou às vezes vai sair, então a quantidade de carga, a densidade da carga reduz. Como vai reduzir? Então pronto, então já pode valer em modos normais. Como o dono dessa fábrica da indústria, ele não é burro nem um pouco, então o que ele faz? Não, compensa muito mais para mim ou eu alugar um gerador e colocar esse gerador para funcionar nesse período de 3 horas, ou então eu tenho o meu sistema realmente de geração e eu defino a hora que esse sistema de geração vai funcionar. Certo? Professor, Diga lá, amigo. Tá certo. só uma pergunta.
como é que eles fazem para poder saber que nesse determinado horário foi consumido essa quantidade de energia? Pronto, boa pergunta. Os medidores utilizados são conectados à rede. Então, por exemplo, a concessionária ela tem um acesso daquela fábrica com relação ao consumo, porque tudo é ligado à rede. Então, o que acontece? Qualquer interferência que acontecer, a concessionária sabe. Então, é muito mais fácil controlar essas indústrias do que controlar as residências. Pronto, mas aí nesse caso, esse aumento, né, do energia consumida nesse determinado horário, ele funciona só para as indústrias, para a residência não, né? Não, para residência não. O horário é Entendi, único. entendi. Viu? Pessoal, a conexão já vai Entendi. cair, aí a gente entra de novo, tá certo? São o painel solar, tá? Que nós chamamos também de painel fotovoltaico. Espera aí, só tirar aqui, tem áudio ligado aqui. Painel solar fotovoltaico, nós temos o controlador de carga, tá bom? O controlador de carga ele vai fazer justamente um elo entre o painel e o sistema de inversor. Então, tudo é comunicação feito através do controlador de carga. O controlador de carga vai receber a conexão do painel. O controlador de carga ele vai levar informação para o inversor e, ao mesmo tempo, vai levar informação para a bateria. Como eu vou precisar carregar essas baterias? Quando chegar ao ponto de carga máxima da bateria, ele já corta a alimentação que leva para a bateria e deixa direto para o inversor. Então, ele é um elo de comunicação. Lembrando que bateria só vai ser utilizado se eu utilizar na minha montagem um sistema isolado, no qual não vou conectar à rede, tá? Caso o meu sistema seja conectado à rede, eu não vou precisar do conjunto de baterias. Então, eu tenho um painel solar, eu tenho um controlador de carga, eu tenho um sistema de inversores. Os inversores vão fazer o papel de transformar o valor de tensão, que é contínuo, para alternado. Se vocês fizeram eletrônica, vocês viram como é que você transforma o alternado para contínuo, né? Através de retificação, utilizando diodos. Eu tenho 3 modos de retificação. Eu posso retificar minha tensão contínua com um diodo apenas, que nós chamamos de formato de meia onda, com 2, chamado de derivação com tap central, ou com 4, chamado em ponte. Então, isso é parte eletrônica, né? Mas eu consigo transformar o alternado para contínuo. Aqui é diferente, aqui eu estou transformando o contínuo para alternado. O sistema on-grid, que é aquele sistema que vai ser conectado à rede, como é que funciona? Bom, você se dispôs a colocar o sistema de geração para sua residência. Então, logicamente, ou você vai fazer o processo de dimensionamento, ou você vai contratar uma empresa especializada nisso. A empresa, no caso, vai definir através da carga que você tem na sua residência. Então, por exemplo, para que eu consiga ter um aproveitamento da geração na minha residência, é necessário que ou a empresa que for fazer esse levantamento ou você saiba a quantidade de carga nessa residência. Ou seja, a quantidade de lâmpadas, quais são as potências, quantos televisores eu tenho no sistema, na minha residência, se eu tenho videogame, se eu não tenho, se eu tenho aparelho de DVD, quantas geladeiras, ou seja, a quantidade de cargas que eu tenho nesse ambiente vai definir a potência instalada e, através da potência instalada, você vai conseguir fazer definição do painel e do conjunto. Tem um outro critério, só um instante, Bruno, tem um outro critério que eu posso utilizar também, que vai ser baseado na conta de luz. Eles vão fazer uma média em cima dessa conta de luz, e de acordo com a média dessa conta de luz, a gente pode fazer os primeiros critérios de dimensionamento. Pode falar, Bruno. Professor, aí no caso, para fazer o cálculo total das cargas da casa, aí tem que somar todas as potências de VA e converter em watts, né? No caso em volt ampere, né? Porque assim... Em VA, né? VA depois que a gente converte e divide por 0,92, né? Não, para achar... Pronto, é assim, o 0,92 porque é o fator de potência mínimo, né? O fator de potência mínimo indutivo ou capacitivo. As potências que a gente encontra aqui, por exemplo, a potência da lâmpada não é dada em volt ampere.
As potências são dadas em watts, né? Televisor, Em watts, né? geladeira, aí sim você vai fazer a conversão para potência aparente, para depois começar a fazer o sistema de dimensionamento. O critério mais simples que a gente tem que fazer é o critério que a gente utiliza a média da conta de energia. Quando a gente faz um consumo, você verificou, só tirar aqui o áudio. Se você verificou na conta de luz, na abazinha à direita de vocês tem a média do histórico de consumo. Então tem lá janeiro, fevereiro, março, abril e tem a média. Então o técnico que vai fazer o dimensionamento, ele vai verificar a média e logicamente existe um procedimento para que ele consiga adotar. Ele vai ter que verificar os modelos de inversores que eu tenho, quais são as potências que eu tenho, quais são os tipos de painéis que eu posso encontrar com relação ao tamanho. Então, eu tenho um tamanho de todo tipo. Professor, Oi? outra dúvida. Assim, o técnico ele só pode assinar o projeto de ART se ele estiver dentro daquele limite de potência que o CREA permite ele assinar, não é isso? Exato. Passou daquele... Mas todas as residências, todas elas, o técnico ele pode assinar. Assim, não lembro se é 8.000 a potência, não lembro quanto é a potência que o técnico pode assinar. 800, isso aí é só o engenheiro. 800 reais, né? Aí passou disso é o engenheiro, né? É mudado, né? Ah, tá bom. Aí passou disso, tem que ter um engenheiro para assinar tanto o projeto como a ART, né? Então, nesse caso aí, já vai ter que precisar do aval da parte de engenharia, certo? Uhum. Tá bom. Beleza. Aí eu tenho aqui o painel, beleza, eu tenho a quantidade de aparelhos, que são as cargas. Eu vou ter o quadro, no qual eu vou ter o inversor, e vou ter o relógio chamado relógio bidirecional. O relógio bidirecional vai ser utilizado em que situação? Vamos falar da maneira mais simples, aquele medidor antigo que é um disco girando. Então, digamos assim, ele está girando porque você está consumindo da rede. Mas se de repente você começa a gerar e a geração está sendo maior do que o consumo, o excedente vai para a rede, esse relógio ele roda no sentido inverso. E rodando no sentido inverso, ele está jogando tensão para a rede. Como é que a rede tem como saber o valor de tensão que voltou para eles? Mas tem como saber. Eu estou falando da maneira grosseira, mas o medidor não é um medidor mecânico. Ele é um medidor digital. Então, tem como ser feito, sim, esse acompanhamento. Outra coisa interessante é que, por exemplo, chegou 2 anos ou 3 anos, eu não precisei utilizar essa energia que foi gerada. Será que eu posso utilizar em outro ponto? Você pode. Desde que tenha o mesmo número de CNPJ, aquela questão da documentação. Você vai definir um ponto em que vai ser utilizado essa tensão excedente que você não iria utilizar na sua residência. Então, assim, já é um ponto positivo com relação a isso. Esse é o sistema on-grid. Já no sistema off-grid, é diferente. Eu estou levando em consideração que eu não tenho uma rede elétrica, então eu vou ter a energia proveniente do sol, incidindo no painel fotovoltaico. Depois, essa tensão que vai ser gerada vai ser encaminhada ao controlador de carga. O controlador de carga vai fazer o trabalho de jogar o valor de tensão para as baterias, tá? Joga para as baterias. Da bateria vai ser posto para o inversor vai ser transformado em tensão alternada para você utilizar na sua residência. Bom, digamos que o meu conjunto de baterias, né, atingiram o sistema de acúmulo de cargas máximo. Então, ele vai impedir que esse valor de tensão vá para a bateria, porque, digamos, a caixa encheu, eu tenho as baterias todas carregadas, e ele vai levar essa tensão agora para o inversor, de forma direta. À noite, logicamente, como não tem sol, então, o que acontece? O sistema de baterias vai fazer o trabalho de utilização das cargas, passando pelo inversor, para depois ser utilizado na residência ou então em qualquer outro ponto. Tá? Alguns modelos mais modernos de painéis têm essa parte aqui giratória, então vai movimentando de acordo com o movimento do Sol. É um pouquinho mais caro, mas é um sistema mais moderno, tá bom? Califórnia e outros países utilizam bastante essa parte de geração solar em indústrias. Oi?
Só uma dúvida aqui. Professor, em relação a essas baterias, né? Eu ouvi falar que tem um tipo de bateria que é uma bateria de gel, que não é comercializada, que é só para telefonia. Você A podia bateria falar? estacionária, mas tem que ser. A gente chama de estacionária mesmo. Mas eu tenho vários tipos de bateria, né? Eu tenho bateria chumbo ácido, eu tenho umas baterias chamadas baterias alcalinas, certo? Então, assim, com relação aos modelos, lógico que naquela bateria miudinha de carro que nós estamos acostumados a trabalhar. Então, são baterias de porte bem maior. Por exemplo, eu trabalhei com locomotivas, né? E as locomotivas que eu trabalhei foi locomotiva trabalhando com tensão contínua. Essas baterias que eu trabalhava era bateria chumbo ácida ou baterias alcalinas, tá? Mas eu tenho vários tipos de bateria utilizado para esse fim, tá certo? Por exemplo, eu posso encontrar, tem uma tal de, meu nome é AGM, não sei se tu ouviu falar na tal de AGM. Eu tenho, deixa eu ver outro tipo de bateria estacionária, VLRA, se me falha a memória também. Então são modelos, são tipos de bateria que nós utilizamos para isso, tá bom? Professor, Oi. qual o tempo de uso de um painel fotovoltaico? Mas como assim esse tempo de uso? Eu não entendi. O tempo de vida útil dele. Ele De vida útil, né? Vai depender do local onde ele foi instalado. Vamos lá, a vida útil dele pode ter 20 anos, pode ter 25 anos. Vamos estourar 30 anos, a depender do componente. Então, assim, com 30 anos, eu acho que dá tempo você preparar as prestações. Eu acredito. Bom, tem norma para isso? Tem. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, trabalha com uma norma que é a 11704, tá? Eu tenho algumas modificações, mas é uma norma que diz respeito à classificação dos sistemas fotovoltaicos. Então, quando a gente vai trabalhar com sistema solar ou qualquer outro sistema de geração, a gente tem que ter em mente que existe por trás disso uma norma. É interessante você trabalhar com a norma, primeiro, porque vai ficar padronizado. E outra, querendo ou não, todo sistema de norma está atrelado a um fator chamado segurança. Um exemplo bem simples que podemos dar é a 14136, que é a norma referente à padronização de tomadas. As tomadas que vocês se deparam hoje são todas tomadas com aquela cavidade. Por que tem aquela cavidade? Simplesmente pela questão da segurança. Quando você for inserir o plug, quando você pensar em pegar em um dos lados do pino do plug, ele já tem preenchido todo o espaço. Então, a questão realmente é segurança. E outra, porque trabalhar com padrão é muito bom, né? Antigamente eu tinha tomada para todos os gostos. Hoje não, hoje eu vou encontrar uma tomada única, um modelo único, mas vale, né, convém lembrar a vocês que essa norma 14136 é um padrão aqui do Brasil. Se você for para o Canadá, é outra norma, é outro modelo. Se você for na França, é outro modelo, para a Itália, é outro modelo. Então, para cada país, existe um modelo de tomadas, tá bom? Para os sistemas fotovoltaicos isolados e conectados à rede, tem algumas características. O isolado, vamos lá, não possui conexão com o sistema público de fornecimento. Então, são utilizações em que eu não tenho fornecimento, são regiões afastadas, fazendas, sítios. Então, nesse caso, convém realmente eu utilizar esse sistema fotovoltaico. Normalmente são instalados em locais sem acesso à energia elétrica. A energia gerada normalmente é armazenada em baterias. Se não tiver baterias, pessoal, no sistema isolado não tem função. Então, uma das peças principais para um sistema fotovoltaico no sistema isolado são as baterias, porque são elas que vão acumular carga e durante a noite, logicamente, como eu não tenho como gerar, e assim, a depender do painel, até a noite, não sei se vocês sabem, mas pode ser que gere alguma coisa, por menor que seja. Só que é um valor muito pequeno. É por isso que eu vou precisar, logicamente, das baterias. Podem ser projetados para alimentar a carga CC ou carga CA. No caso, eu posso alimentar a carga CC por causa das baterias. E eu vou trabalhar com carga CA porque eu tenho um inversor para fazer essa transformação. Tá? Pode atender a um consumidor ou a vários consumidores. E, por fim, pode ser utilizado para atender cargas especiais. Já para o sistema conectados à rede,
eles são efetivamente conectados ao sistema público de fornecimento. A parte de medidor, isso vai ficar a cargo do técnico da Enel. Você vai assinar protocolo, né? Vai fazer toda a parte de contrato. Uma vez que fez esse trabalho de contrato, a Enel vai deslocar um técnico, o técnico vai até esse local e vai fazer a conexão desse medidor, que é dado como medidor bidirecional. Pode ser instalado integrado a edificações, né, proporcionando geração distribuída. Não possui elementos para armazenar, então, nesse caso, as baterias já estão fora de questão, eu não irei utilizar, tá bom? A energia elétrica gerada é injetada diretamente na rede elétrica. Conforme eu falei, quando a gente faz um dimensionamento do conjunto de geração solar, a gente sempre deixa uma margem de folga de 10% ou 20%. Mas pode acontecer, vamos dizer, você resolveu sair, né? Sair de casa, a densidade da carga logicamente reduziu, a geladeira, lógico, continua funcionando, outros componentes. Só que está, nesse momento, gerando mais do que você está consumindo. Então, é nessa hora que esse valor de geração está sendo jogado para a rede. À noite, você vai precisar dessa atenção, ela volta para você, tá? Sistema fotovoltaico, deixa eu ver aqui. Aqui é só uma ilustração, só para a gente entender o sistema isolado como é que funciona. Então, eu tenho um painel fotovoltaico, levo atenção para o controlador de carga. O controlador de carga faz o elo com a bateria e o inversor. A bateria vai servir para alimentar qualquer carga que você tiver no sistema de corrente contínua. E o inversor ele vai fazer o trabalho direto no sistema de corrente alternada. Tá bom? Aqui seria o diagrama, só para a gente entender como é que é feito mais ou menos o sistema de ligação. Eu posso ligar o meu conjunto de painéis em um sistema série ou em um sistema série paralelo. Uma grande vantagem, pessoal, é porque, um exemplo, digamos que eu quero maior nível de geração. Você pode comprar um outro painel e conectar aqui no sistema. Só que, lógico, você tem que saber que quando você vai inserir mais painéis no circuito, vai inserir mais tensões, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui está gerando 48 volts. Se você colocar mais 2, digamos assim, você vai ter mais 24 volts. Será que o seu sistema de controlador de carga, o seu sistema de inversor está preparado para receber essa tensão? Então, é assim, você pode até aumentar a quantidade de painéis, mas quando você aumentar a quantidade de painéis, você tem que saber se o inversor ele vai suportar, se o conjunto de baterias vai receber essa tensão e se o conjunto de inversor de controlador de carga vai também atender a essas condições. Então, é por isso que quando vai realizar o trabalho de levantamento, então eu faço o levantamento da questão da carga, da residência, através da média na conta de energia. Fiz esse trabalho, então eu vou verificar de maneira correta qual é o tipo de inversor que vai para essa situação, quantos painéis eu vou utilizar, qual o modelo do controlador de carga, sistema de baterias e assim por diante. Tá? Alguns exemplos aqui de locais onde eu utilizo esse sistema fotovoltaico. Tá? Só alguns locais, mas eu tenho uma quantidade imensa. Tá? Outra coisa, pessoal, é que eu posso utilizar também esse sistema de geração para bombeamento de água também. Tá? Existem alguns locais onde trabalha bombeamento de água e outros locais que utilizam também para aquecimento de água. Tá bom? Nosso foco, logicamente, aqui é a utilização de geração de energia elétrica, mas eu posso utilizar esse sistema da geração solar incidindo sobre um painel para outras finalidades também. Sistema conectados à rede elétrica. Eu já vou estar isento de utilizar o sistema de baterias. Então, para esse sistema, vai ser a chamada geração descentralizada, tá bom? Ou planta descentralizada. E a energia gerada vai ser jogada diretamente na rede. Então, tá bom demais. Eu tenho somente o painel, eu tenho inversor, eu preciso ter inversor, logicamente, porque eu vou transformar. O medidor vai ser utilizado um medidor bidirecionado. Esse medidor é da rede, tá bom? O medidor não é seu. Você pode ter um tipo de medidor para fazer o controle do valor que está sendo gerado, tá? E do valor que você está utilizando. Então, geralmente, a parte técnica vai tirar um modelo através desse medidor e você vai conseguir fazer esse acompanhamento. Como você não pode ter, assim,
você não, logicamente, nenhum medidor da Enel você pode assim ter acesso. Então você pode ter um medidor que é como se fosse um medidor de retaguarda. Oi? O medidor bidirecional não tem nenhum custo para o consumidor, não, né? Não, não tem. Ah, Agora sim. Relação contratual, como é que funciona? Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho um medidor, o medidor se encontra dentro da minha residência. Bom, eu queria tirar o medidor dentro da minha residência para colocar do lado de fora. Eu vou pagar algum valor? Vai. Que é a alocação, né? Você vai deslocar o medidor para fora. Ah, mas eu tô construindo aqui do zero a minha casa. Eu contratei uma empresa, ela colocou a caixa do medidor, colocou a tubulação, tudo. Bom, você vai pagar pelo aquele medidor que vai ser instalado? Nesse caso, não. Porque no caso está começando do zero, você não vai pagar. Já se eu for deslocar o medidor de um ponto a outro, logicamente eu vou ter que pagar uma taxa para isso, certo? Nos sistemas conectados, né? Aqui é só questão de figura para a gente entender como é que funciona um sistema de inversor, tá bom? Aqui depois vocês dão uma olhadinha. Eu tenho o chamado modelo net metering, que esse gerador ele troca energia que produz recebendo créditos em kWh. Aí é onde entra essa questão da resolução 482, pessoal. Depois vocês dão uma pesquisada com calma, tá? Não falar muito com relação a isso, porque isso é só questão normativa. Mas depois dê uma pesquisada, resolução normativa número 482, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Eles estão querendo fazer um sistema de modificação do sistema de geração, né? Hoje, como é que funciona? Hoje, você vai gerar um valor, você pode receber em créditos, tá? Em quilowatt-hora para ser consumido. Ou eu tenho o tipo chamado modelo da tarifa premium. O gerador fotovoltaico vende tudo que produz e o consumidor compra tudo que utiliza da concessionária. Então, são modelos. O modelo que a resolução está querendo fazer essa modificação, isso era no ano passado. Esse modelo aqui, chamado modelo NetMeter, que é justamente essa parte de crédito em quilowatt-horas. Para inversores, eu posso utilizar dois tipos de inversores, os chamados inversores centrais e os inversores strings. Inversor, pessoal, faz o mesmo trabalho. Então, inversor, realiza o mesmo sistema de trabalho. Não modifica em nada. A única coisa que pode modificar é com relação à configuração e do valor de tensão suportável. Tá bom? Como vantagens, quais são as vantagens de eu ter um sistema de geração solar? Oi? Falaste? Alguém falou? Não, né? Então vamos lá. Como vantagem eu tenho que a energia solar é isenta de poluição durante o seu uso, então olha o ponto positivo. Eu não vou ter nenhuma queima de carvão, nenhuma queima de óleo diesel, nada. Eu vou ter uma grande vantagem em relação a isso, porque eu vou ter simplesmente um painel colocado em direção ao sol, né? O sol ele muda de posição durante o ano, né? Só que essa posição você pode mudar também a direção do painel. A manutenção é mínima, então não precisa ser nenhum expert, nenhum PhD para fazer a manutenção de um painel, mesmo porque o que você vai fazer ali é apertar a conexão ou coisa parecida, tá? Em países tropicais, a utilização de energia solar é viável em praticamente todo o território, que é o nosso caso. Nós temos a incidência solar basicamente o ano todo, então é nesse período onde eu posso realizar a geração de energia. Em relação às hidrelétricas, requerem área menos extensa. Lógico, né? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, Delmiro Gouveia, na Alagoas, ou Itaipu, que é uma usina hidrelétrica de porte muito grande, então, logicamente, é uma diferença muito grande. Tá? Só que, lógico, como todo tipo de geração, conforme eu falei para vocês, existem as chamadas desvantagens. As desvantagens que eles citam é que as formas de armazenamento são pouco eficientes quando comparadas com os combustíveis fósseis. Mas só em não haver queima de combustível, eu já estou um passo à frente e muito. Tá? Com relação aos painéis solares, tem um rendimento de apenas 25%. Essa é informação um pouco antiga, tá bom? Porque os painéis solares hoje, você pode encontrar painéis solares com um rendimento maior do que isso. Tá bom? As estruturas metálicas, pessoal, a ser utilizada, isso em gerações grandes, voltado para a escala comercial,
Então, ele tem ou uma base fixa, tá? Eu vou ter o sol incidindo basicamente o ano todo. Só que eu posso ter um sistema inteligente, só que, logicamente, isso vai custar mais dinheiro, ele é mais caro, que eu vou ter uma estrutura de base que vai fazer o movimento do painel de acordo com o movimento do sol. É como o girassol, né? Acho que é girassol, né? Aquela flor que quando tem um sol, né? Ele abre e acompanha o movimento do sol. Nesse caso, esse sistema aqui, ele é um sistema mais simples, tá bom? A ser utilizado. Pessoal, nós vamos fazer o dimensionamento. Eu vou passar para vocês o passo a passo, como é que a gente faz a relação do dimensionamento, pelo menos de dois componentes, que é o painel fotovoltaico e o inversor, que vai ser utilizado no sistema, tá bom? Vamos tomar como exemplo, da maneira mais simples, uma residência, e vocês vão ver que o procedimento é simples, ele não é difícil. Só que, lógico, eu vou ter que utilizar junto com algumas informações, eu vou ter que entrar na internet, porque eu vou ter que ter acesso a alguns sites, tá bom? Para que eu verifique a latitude, a longitude do local onde eu vou fazer a instalação, com relação à radiação solar, como é que vai ser a quantidade dessa radiação solar, então vou depender, lógico, de alguns fatores. Independente do local, eu vou ter que fazer o acompanhamento através de alguns sites para conseguir algumas informações. Eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Então, para esse primeiro momento, nós vamos fazer a determinação da quantidade de placas, tá bom? Quantas placas eu irei colocar no meu sistema e vou realizar o dimensionamento também do inversor. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, vou fazer um exemplo aqui. Digamos que um cliente chegou para você e disse assim, eu queria que você fizesse aqui a instalação de um sistema solar, de um painel fotovoltaico. Eu quero que a energia da minha casa seja proveniente de uma geração solar. Beleza. Você vai precisar, primeiramente, ter acesso à conta de luz desse cliente. Então, você vai obter as informações da conta de luz, tá bom? Que vai se referir ao consumo. Em cima disso, olha aqui, calculamos a energia consumida de acordo com a potência ativa e o tempo de utilização da carga. Como é que eu faço para calcular uma energia que é consumida? Bom, a energia é dada através do produto de potência e tempo. O tempo de exposição, né, e a potência do equipamento. Convém dizer que quanto mais potente for esse equipamento que você está utilizando, vou citar aqui como exemplo, um ar-condicionado. Se bem que ar-condicionado, a potência não é nem dada assim em watt, mas é dada em BTU, né, que é a capacidade de refrigeração. Mas vamos citar que eu tenho um valor X de potência ativa. Bom, quanto maior for a potência, mais energia vai consumir. Quanto maior for o tempo de utilização, mais energia vai consumir. Então, são formas diretamente proporcionais. Se tu tem um equipamento muito potente, logicamente vai consumir mais energia. Se você tem muito tempo de utilização, você vai ter uma quantidade também expressiva na conta de luz. Então, aqui é só um pedacinho de uma conta de luz residencial para a gente ter uma base. Quando você verifica na conta de luz, tem alguns dados, né? Sistema de bandeiras tarifárias, os tributos que você paga de geração, de transmissão, de distribuição. E o que me interessa, na verdade, é o consumo. Então, quanto foi o consumo de acordo com essa conta de luz? Aí eu verifiquei aqui, olha, o consumo da conta de luz teve como valor 775. Eu vou precisar dessa informação, porque com essa informação eu vou começar a aliar as outras informações. Então, por gentileza, copiem aí, coloca assim, energia de consumo, aí coloca 775 kWh. Eu vou querer que vocês façam acompanhamento comigo com relação aos procedimentos que a gente vai adotar, tá? É só anotar assim, energia de consumo, 775 kWh.
Beleza, uma vez anotado, todos anotados, né? É só isso, é só esse valor que eu quero. 775 kWh. Aí vamos lá. Com relação ao consumo, por que kWh? Porque assim, a concessionária trabalha com esse múltiplo de quilo, certo? A potência é dada em watts e o tempo é dado em horas. Para que eu não trabalhe com watt-hora, para não ficar um valor muito extenso, porque, um exemplo, se isso aqui fosse dado em watt-hora, seria 775 mil. Então, a concessionária, nesse caso, trabalha com esse múltiplo, no qual eu transformei e passou para trás 775 kWh. Então, esse foi o primeiro procedimento. Anotar, tá? Bom, eu vou ter que calcular a energia. A energia é calculada através da potência vezes o tempo. Então, a energia é dada em watt-hora, a potência é dada em watts e o tempo de exposição é dado em horas. Quando a gente vai fazer o cálculo e o resultado dá em watt-hora, a gente divide esse valor por 1000 para fazer com que eu passe esse valor para quilowatt-hora. Tá? Então, o primeiro procedimento é esse. Bom, nós vamos analisar algumas perdas, logicamente, porque sempre vai haver, para todo sistema de geração, pessoal, sempre vão haver perdas. Tá? Então, como é que eu vou fazer para realizar esse cálculo? Se energia é potência vezes o tempo, eu quero calcular a potência. Então, como é que eu faço? A potência vem para cá, a energia vai ficar para a parte de cima, e na parte de baixo, denominador, eu vou ter o tempo. Só que veja que, junto com o tempo, eu tenho um fator chamado rendimento. E esse rendimento eu vou precisar adquirir, porque isso vai fazer a diferença no cálculo da minha potência total. Tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer a análise das perdas existentes, as perdas tanto que vai existir no inversor, como as perdas que irão existir também no painel. Tá? Por gentileza, copiem essa fórmula. Nós vamos atrelar as fórmulas para fazer o cálculo. Então, repetindo, a potência total será energia dividido pelo tempo vezes o rendimento. Esse N não é um N, tá bom? É uma letra eta que representa uma letra grega. Quando a gente fala de rendimento, a gente utiliza essa letra grega. Bom, posso mudar? Pode. Por mim, pode. Pronto, eu fiz o cálculo. Peraí, pessoal, só um minutinho. Tá tranquilo. O Avelange aí é rápido nos dedos, menino. Avelange. Para Tiago. Aí a próxima. Ei, professor. Oi. Se eu quiser montar um sistema para mim isolado, né, de placa, tipo assim, para mim usar, tipo durante o dia, peguei um painel solar, um controlador, fiz um esquemazinho bacana para me usar de dia. Aí de noite eu posso usar a energia da Enel. Tem como fazer assim? Tem. Tem Tem, problema algum não. Você vai continuar vinculado com a Enel. A diferença é que você está utilizando de forma separada, né? Eu sei. Obrigado. Tá? Bom, Show, professor. Pode continuar. o segundo passo que vocês irão realizar é verificar a média da conta de luz. Então, por exemplo, eu vou precisar de algumas informações. Eu já tenho aquele valor, né? 775, vou deixar separado. E vou continuar com a minha análise. Bom, com a conta de energia, devemos colher os dados obtidos no histórico de consumo. Então, toda conta de luz, existe um histórico de consumo durante os 12 meses. Então, realiza-se uma média. Por exemplo, para essa conta de luz, o cliente utilizou 570 kWh, dezembro, né, voltando aqui, dezembro 775, novembro 615, tal. Então tem esses valores. O que eles fazem? Eles realizam a média em torno desses valores e colocam aqui nessa primeira aba. Então eu tenho aqui, olha, a média, valor de 658 kWh. Então esse valor é a média.
eu vou precisar justamente dessa média. Bom, em seguida, nós vamos verificar o tipo de ligação, se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Bom, a especificação técnica da Enel, a 124, que substituiu a NT001, limita o fornecimento a partir da potência instalada. Com potência instalada até 10 kW, o sistema é monofásico. Até 20 kW, o sistema é bifásico. Até 75 kW, o sistema é trifásico. Passou dos 75 kW, eu vou ter que me atentar para uma outra norma, que é a antiga NT002, que é a especificação técnica 125, circuito primário de distribuição, e eu vou ter que definir um transformador para mim. Nesse caso aqui, nós estamos falando não de potência, mas estamos falando de energia. O tipo de ligação está atrelado à taxa de disponibilidade mínima que o consumidor deve pagar em sua conta de energia. Então, um exemplo. Se o seu sistema for monofásico, você vai pagar 30 kWh de taxa de disponibilidade. Se o sistema for bifásico, você vai pagar 50 kWh. Se o sistema for trifásico, 100 kWh. Bom, o meu setor é residencial, mas eu queria instalar um sistema trifásico na minha casa. Eu poderia, não tem problema algum. Mas você vai ter que saber que você vai ter que pagar os cargos incorridos, né? Nesse caso, você vai ter que pagar mais. Por quê? Primeiro, pela taxa de disponibilidade, que já não vai ser mais de 30, sim vai ser de 100 kWh. Então, são essas informações que é interessante que vocês saibam, né? Então, esse valor que eu apresentei para vocês é a chamada taxa de disponibilidade, tá? Então, de acordo com esses valores, ou seja, de acordo com essas informações na conta de luz, de acordo com essas informações na conta de luz, nós vamos ver o consumo médio. O valor que vocês viram lá, o consumo médio foi de quanto? Foi de 658 kWh mês. Bom, levando em consideração que essa conta de luz é uma conta que faz parte de uma ligação bifásica, então nós vamos colocar esse valor aqui de 50 kWh, tá? Vamos deixar determinado esse valor. Bom, se o valor médio que nós vimos na conta de luz é de 658, você vai pegar esse valor e vai subtrair por esse valor de 50 kWh para definir o dimensionamento da geração inicial, que nesse caso aqui, agora é de 608 kWh mês. Então, primeira coisa, você vai verificar a conta de luz, vai verificar se é monofásico, se é bifásico, trifásico. Você vai pegar a média de histórico de consumo e nessa média que você vai começando a fazer o andamento do processo para definir a quantidade de painéis e a quantidade de inversores. Às vezes é mais difícil, mais pequeno. Nós paramos na parte de dimensionamento, pessoal. Então, o consumo médio, nós vimos lá na conta de luz que foi de 658 kWh mês. E a questão da taxa de disponibilidade de 50 kWh mês. Eu fiz a subtração, obtive um valor de 608 kWh mês. Pronto. Eu vou utilizar esses dados para dar andamento no processo. Sendo assim, 658 foi a média, que você verificou lá na conta de luz. Subtraindo, porque como lá o sistema de ligação é um sistema bifásico, então são 50 kWh, deu 608 kWh mês. Bom, eu vou pegar esse valor de 608 kWh mês para dividir por 30 dias. Então, a média, logicamente, vai entre 30 e 31 dias, mas a gente utiliza essa média de 30 dias. Se você dividir 608 por 30, eu acredito que deva dar esse valor. Deixa eu ver, que eu tinha trocado as informações. 608 dividido por 30 é isso, dá 20,26 kWh por dia. Então, esse é o valor diário, tá? O valor que está sendo gerado por dia está sendo com esse valor de 20,26. Então, por gentileza, copie essa parte, tá? Para a gente continuar o nosso acompanhamento. Deixa eu ver alguém perguntar alguma coisa. Pronto. Certo? Então, 658 menos 50, 608 kWh mês.
Peguei 608, dividi por 30, que são 30 dias, e fiquei com esse valor diário. Aí, lógico, eu vou ter que adotar uns procedimentos, eu vou colocar na internet aqui para a gente ter acesso a alguns sites, tá bom? Só que eu vou logo me adiantar. Todos os componentes utilizados para a parte de geração solar, tanto painéis como inversores, controladores de cargas, esses componentes eles têm um datasheet. Assim como na eletrônica eu tenho um datasheet, o que é datasheet? Datasheet é chamada folha de dados. E nessa folha de dados descreve todas as informações desse componente. No caso do painel solar, descreve a quantidade de radiação solar que ele consegue absorver para gerar energia, né? O valor da tensão que ele vai receber, a potência, tudo, todas as informações daquele componente, o datasheet ele entrega. Então, vai ser de acordo com o fabricante. Você vai acessar o fabricante daquele componente e pedir o datasheet. Aí vai vir uma folha descrevendo todas as informações do dito componente, tá? Posso mudar, né? Bom, para que eu consiga obter mais ou menos as informações, nós temos o chamado dados solarimétricos. Esses dados, eles têm uma informação a respeito do valor de pico da irradiação solar durante o dia, tá bom? Então, olha, o dado solimétrico vai ser o tempo de radiação que os painéis ficarão expostos à radiação solar. Então, geralmente tem um valor único, tá? Nesse caso aqui, olha, eu tenho a irradiação dada em quilowatt por metro quadrado, porque lógico vai ser determinado pela área, e tem o horário do dia. O horário que eu tenho que observar mais é justamente nesse horário. Veja aqui, por exemplo, até 6 horas da manhã, o sol ainda vai começar, 6 e pouco, já indo para 7 horas o valor vai aumentando, a radiação solar vai aumentando, e o pico chega mais ou menos por volta de meio-dia. Então, por volta de meio-dia, eu tenho esse pico, que vai, logicamente, a partir do momento que vai passando o horário, vai descendo o valor, e quando chega mais ou menos 18 horas, é o tempo que o valor dessa radiação solar vai sendo reduzido, tá bom? Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Bom, eu vou pegar algumas informações através de um site, tá? Chamada Cresesb. Eu vou entrar na internet e vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só deixar aqui no ponto, deixa eu ver aqui. Só um instante aqui, deixar aqui no ponto. Pronto, eu vou deixar. Vocês estão vendo aqui Google? Perfeitamente. Pronto. Sim. Aí vamos lá. Qual o procedimento que a gente tem que adotar? Presta atenção. Eu vou digitar aqui Preserve Sandata. Bom, e esse site? Qual a informação que eu vou ter diante desse site? Nessa informação, que você vai encontrar no Centro de Referência para Energias Solar e Eólica Sérgio de Brito. Então, essa empresa ou esse órgão fala justamente sobre essa questão de radiação solar e tal. Eu vou precisar das coordenadas geográficas do local onde eu vou fazer essa instalação. Então, para isso eu tenho que saber, de acordo com o local, qual é a latitude e qual é a longitude desse local. Então, sendo assim, o que eu vou fazer nesse momento? Bom, nesse momento, você vai clicar aqui no Google de novo, você vai clicar Fortaleza, digamos que eu vou fazer a instalação em Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará. Quando você clicar em Fortaleza, Ceará, você vai em Mapas.
Pronto. Em mapas, vocês estão vendo aqui Fortaleza. Então, digamos, você vai digitar aqui com o botão direito e você vai acessar a terceira opção. Quando você clicar, ele já vai dar a informação aqui da latitude e da longitude. Acho que vocês estão vendo aqui. Estão conseguindo ver? Sim, professor. Pronto. Eu vou só voltar mais uma vez, para explicar de novo. E você clicou lá no Creseb. Beleza. Você vai ter que verificar o local. Vamos dizer que seria, no caso, Horizonte. Horizonte, Ceará. Clicou em Horizonte, vai para mapas. Pronto, vai definir o local Horizonte. Bom, você vai apertar com o botão direito, deixa eu ver aqui se dá certo. Pronto. Pronto, Horizonte. Então, eu tenho aqui, olha, a latitude e a longitude. Eu vou precisar pegar esse valor, tá? Porque esse valor ele vai ser colocado justamente lá no site do Creseb. Então, eu vou ter que colocar a latitude. Eu copiei, estou copiando e colando, tá? E a longitude. Entendido? Então, eu tenho que pegar essas informações lá no Google Maps. Porque, de acordo com o local onde eu vou instalar, eu vou precisar dessas informações. Coloco para buscar. Pronto. Ver se apareceu alguma coisa aqui. Pronto, apareceu. Aí, eu tenho, aqui, olha, eu tenho irradiação solar no plano horizontal para proximidades próximas. Tá? Eu tenho aqui Horizonte, Cascavel, Aquiraz, que são lugares próximos. Nesse caso, eu vou me atentar para o valor do plano horizontal, tá? É o valor que eu vou me basear. Então, eu tenho aqui estação Horizonte, município de Horizonte, a latitude, a longitude e tal. Eu vou levar em consideração esse valor aqui, pessoal, ó, que é a média do plano horizontal. A média, no caso, para Horizonte, está sendo de 5,72. Isso vai depender, lógico, de localidade, certo? Fortaleza tem uma diferençazinha para Horizonte, para Pacajus, Aquiraz e tal. Então, por exemplo, aqui Cascavel, eu tenho 5,82, tá? Aquiraz, 5,72. Então, são as informações que eu consigo através desse site. Então, depois que eu for no Creseb, eu tenho que vir para cá, né? Ir lá no Google Maps, digitar o local e pegar a latitude e a longitude desse local. Tá bom? Bom, voltando para a aula. Aí, continuando. Aqui é um exemplo, irradiação solar no plano horizontal, no caso de Fortaleza, né? Então, ele tem uma radiação solar que pode variar à medida que os meses vão passando, tá certo? Existe a média. Tá aqui, eu tenho o plano horizontal, ângulo igual a latitude de 4 graus, a maior média e o maior mínimo. Então, são as informações que eu vou precisar. Para o cálculo, eu vou utilizar, no caso, a média. O valor médio anual para a cidade de Fortaleza é de 5,56 hora-dia, mas esse valor ele pode ter alguma pequena diferença com o passar do ano. Hora sol pico é de 5,56 hora-dia. Então, por gentileza, eu só quero que vocês anotem. HSP igual a 5,56 hora-dia. O exemplo que nós estamos fazendo é acerca da cidade de Fortaleza, mas eu posso fazer em qualquer outra localidade. Mas, para isso, eu tenho que pegar aquelas informações. Para eu calcular a potência total dos painéis, eu vou pegar a energia, vou dividir pelo tempo vezes o rendimento. Nesse caso, olha, eu tenho o valor de 20,26, tá bom? Eu tenho o valor de 20,26, vou dividir pelo esse HSP, que é o horário de sol pico, tá bom? Isso nós estamos falando de tempo. E vou precisar do dado rendimento, que é o valor que eu ainda não tenho em mãos. Lembrando que esse 20,26, olha, foi porque você pegou a média na conta de luz, deu 658, você subtraiu pela taxa de disponibilidade, que foi de 608, e pegou esse 608 e dividiu por 30, porque eu quero saber o valor por dia. Dividindo 608 por 30, ficou 20,26 kWh dia, né? Nós estamos falando
aqui da média pelo dia. Então, o último passo... Caiu o áudio do senhor. Oi, não, eu parei de falar agora, que é o tempo que vocês estão copiando. Ah, tá certo. Porque tava travando o áudio antes também. Ah, beleza. Bom, o rendimento que eu vou ter que levar em consideração, eu tenho que me atentar para alguns fatores, certo? Tem alguns fatores que podem implicar no rendimento ser maior ou ser menor no sistema de geração solar. Só esperando vocês copiarem aqui, aí nós vamos fazer a parte já final da geração. Então, hoje é mais tranquilo a nossa aula de hoje. Existem alguns fatores que contribuem para um rendimento maior ou menor. Sempre eu vou ter uma quantidade de perdas por menor que ela seja, tá? Então, existem alguns fatores que contribuem para um rendimento ser melhor ou que eu não tenho um rendimento assim tão satisfatório. Bom, vou passar para vocês. Tem alguém copiando ainda? Tem, professor. Pronto. Beleza, né? Peraí, professor. Quais são os fatores que contribuem para o rendimento no caso dessa geração solar? Bom, o rendimento está associado a alguns fatores. Quais são? As perdas de temperatura. E tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Querendo ou não, a temperatura também vai influenciar no fator rendimento. Não vamos olhar para essa parte por enquanto, vamos olhar só para essa parte. Então, as perdas por temperatura, de acordo com o fabricante, pode variar entre 7% e 18%. A incompatibilidade elétrica também pode contribuir pela questão também da geração, tá? O acúmulo de sujeira. O que é recomendado é que periodicamente seja realizado uma limpeza, tá certo? Uma limpeza pelo menos no painel, não precisa passar bombril, nem nada. Simplesmente você vai pegar um pano macio e vai passar, porque logicamente com o tempo vai acumular sujeira. E a sujeira vai contribuir também para o rendimento dessa energia que está sendo gerada. O cabeamento de corrente contínua e de corrente alternada tem essa variação de rendimento. E o inversor também tem um valorzinho de perdas e, logicamente, vai contribuir para o rendimento. Bom, eu escolhi esses valores aqui. Por exemplo, eu posso atribuir lá no projeto 11%, 11,5%, 18%. A incompatibilidade elétrica com 1,5%. Então, eu vou definir esses valores aqui. Lógico, eu vou verificar de acordo com o manual do fabricante, né? Do fabricante do inversor, quais são os valores que eu tenho lá de direcionamento de rendimento, assim por diante. Bom, eu tenho aqui os valores que eram em porcentagem. Professor, no caso, todo equipamento que vem... Oi. Estou ouvindo, pode falar. Todo manual vem os rendimentos ou a pessoa vai ter que procurar assim, outra coisa assim, num cálculo, alguma coisa? Todo manual. Se for comprar, por exemplo, a placa solar, a placa fotovoltaica tem o datasheet. O datasheet tem as informações. Se for comprar o inversor tem as informações. Então, esses componentes já passam a informação para você. É como um motor. Todo motor elétrico que você for comprar
tem por obrigação de vir acompanhando o valor do rendimento. Tá? Eu peguei esse valor, dividi por 100, voltei 2 casas depois da vírgula, tá? E de acordo com a associação voltada para a geração solar, o desempenho global é em torno de 80%. Então, é geralmente uma média que nós utilizamos. Beleza. Bom, qual foi o cálculo que vocês acabaram de fazer? Vocês pegaram 20,26, que foi o valor da energia, dado por dia, né? Quilowatt-hora por dia. Eu tenho 5,56, e esse 5,56 foi o valor do hora, né? O HS pico, que é o valor máximo de pico de acordo com o local. Você vai fazer a instalação. Como eu escolhi a cidade de Fortaleza, a média foi mais ou menos esse valor. Bom, faltou encontrar o valor do rendimento. Como o rendimento nós colocamos para 80%, que vai ser o desempenho global, logicamente eu vou ter que tirar da porcentagem, ou seja, dividir esse valor por 100 para colocar na fórmula. Sendo assim, a energia 20,26 kWh-dia, HSP, que é o valor de pico, 5,56 horas por dia, e o rendimento, que era 80%, eu dividi por 100 e ficou 0,8. Tá? Bom, pegando esses valores e jogando na fórmula, eu tenho 20,26 dividido por 5,56 vezes 0,8. Tá? Faça esse cálculo, por gentileza, e me diga quanto foi que deu o resultado. Esse valor, vamos lá. Qual vai ser a unidade desse resultado? A unidade, como nós estamos falando de potência, né, é o watt, mas necessariamente o watt pico. Como eu estou fazendo o cálculo com quilo, então o resultado vai dar quilo também. Então vai ser kilowatt pico. Não é energia, é potência. Então potência vai ser dada em kilowatt. Meu aqui deu 4,55. Show, é esse mesmo. Esse resultado mesmo. Você vai abrir o parênteses, lógico, depois que você aperta o dividido, né, e faz esse produto aqui. Bom, para quem fez o cálculo e acertou, o resultado é realmente esse, 4,55 kW pico. Bom, uma vez que eu adquirir essa potência, eu vou verificar a quantidade de painéis que eu vou utilizar no meu sistema. Bom, eu posso mudar? Pode, professor. Beleza. Falta menos de 1 minuto, pessoal. A conexão já vai cair. Aí a gente entra mais uma vez, tá bom? Menos de 1 minuto. A gente se conecta de novo e a gente continua o cálculo agora, verificando a quantidade de painéis. Bom, pela quantidade de painéis, de acordo com a potência total dos painéis, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto. De acordo com a potência total dos painéis que já acabamos de fazer, que é de 4,55 kWp, nós vamos verificar alguns modelos de painéis de acordo com a potência. Então, por exemplo, você vai procurar pelo fabricante quais são os tipos de painéis fotovoltaicos com suas respectivas áreas, né? Então, eu tenho painel de todo o tamanho que você imaginar. Eu vou verificar esses painéis e, logicamente, quanto maior for o painel, então menor vai ser a quantidade de painéis. Eu tenho aqui alguns modelos que é de 1,6 para 1 metro, de 1,95 para 1 metro. Então, vai ficar muito a partir da sua escolha. Então, digamos, eu resolvi escolher o de 4,65. Beleza. Eu podia escolher de 260? Podia. Podia escolher de 275 watts? Poderia. 310. Então, vai partir muito da escolha que você vai fazer. Lógico, vocês já estão notando aqui, olha, que quando eu aumentei aqui, olha, o tamanho do painel,
logicamente, estou aumentando a potência do painel que ele vai conseguir receber. Bom, a quantidade de painéis agora vai ser encontrada pela potência total de painéis, tá? Dividido pela potência do painel. Vamos nós. Qual foi a potência que eu encontrei? Bom, de acordo com o cálculo que nós fizemos, encontrei 4,55 kW-pico. A potência do painel é uma potência de 265 watts. Nesse caso, pessoal, para eu determinar a quantidade de maneira correta, ou eu pego esse valor de potência e divido por quilowatt, ou pego essa potência total do painel, que está em quilowatt, e transformo para watt. Quando a gente vai fazer uma divisão, eu não posso misturar em uma razão, que nós chamamos, né, que é uma divisão, múltiplo com submúltiplo. Então, nesse caso, eu vou pegar esse valor de 265, para transformar de watt para quilowatt, eu pego esse valor e divido por 1000. Tá certo? Sendo assim, como é que eu vou fazer esse procedimento? Você vai pegar 4,55 e vai dividir por 0,265. Mas isso porque eu peguei esse valor e realizei a divisão por 1000. Certo? Então, por gentileza, anotem aí. 4,55 foi a potência total dos painéis e aqui a potência individual, tá? Do painel que eu escolhi. Então, digamos, se eu tivesse escolhido esse outro painel aqui de 1,95 por 1 metro, eu pegaria... Não, eu quero esse de 320 watts. Aí você ia pegar esse 320, dividir por 1000 e ia ficar 0,32. Tá? Logicamente, é o que eu falei. O valor da potência vai influenciar na quantidade de painéis. Bom, o resultado deu 17,16. Bom, o quebrado, obviamente, não existe, né? Ou você vai utilizar 17 painéis, desse tamanho aqui, de 1,6 metros por 1, ou você arredonda para 18. Logicamente, se você passar para 18, você vai ter que comprar um painel a mais e terminar de fazer o dimensionamento dos demais componentes. Se você colocar 17, não vai fazer muita diferença, né? Mesmo porque vai trabalhar em cima de uma média, então 17 unidades, ou seja, 17 painéis, iria resolver minha situação? Iria também sem nenhum problema, tá? Bom, depois que eu faço o cálculo da quantidade de painéis, o próximo procedimento a ser adotado é verificar a questão do inversor. Aí vem aquela história. Como nós verificamos alguns tipos de painéis e algumas potências, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o inversor. Então, com o inversor, eu vou ter que verificar quais são os fabricantes, quais são as potências desses inversores, porque eu não posso colocar um inversor com a potência menor do que a que eu encontrei, certo? Então, ele tem que ser exatamente de acordo com o valor da potência que eu irei trabalhar. Bom, eu acho que todos já copiaram, certo? Quantidade de painéis, 4,55 kW-pico, dividido por 0,265 kW, que foi retirado da potência referente a esse tamanho aqui, de área. Tá bom? Bom, para o cálculo do inversor, eu tenho alguns modelos. Tenho Fronius, eu tenho ABB, PHB. Então, eu tenho uma infinidade de marcas de inversores. Bom, esses inversores, eles disponibilizam modelos com valores de potências aplicáveis. Tá bom? Então, eu tenho, para Fronius, eu tenho 4 kW, 5 kW, 6 kW e assim por diante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher, logicamente, uma dessas potências que esteja mais ou menos dentro da atribuição do cálculo que eu fiz e outra. Eu tenho que deixar uma margem de 20% de folga para mais e para menos, no caso do inversor. De acordo com a potência, verifica-se qual inversor utilizar. Então, respeitando sempre que o inversor tenha no máximo 20% acima, então a gente tem que deixar essa margem de 20%. Bom, o resultado, de acordo com o que eu escolhi, qual foi o valor que eu escolhi? Eu escolhi um de 4,5. Isso aqui foi só um exemplo. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. 4,55 foi a potência total. Isso aqui é painéis, tá? Esse aqui é o valor da potência referente ao painel. Como eu estou fazendo agora com o inversor, então eu escolhi um valor de potência. Beleza. Fiz esse cálculo, escolhi o valor do inversor com relação ao modelo, o tipo.
4,5 kWp mais 20% ficou 5,4 e 4,5 menos 20% ficou 3,6 kW. Beleza. Bom, diante desse procedimento, você vai determinar o inversor que você vai utilizar para instalação, tá? Essa parte que eu passei para vocês é uma parte bem básica, tá certo? Mas para que você consiga assim realmente obter os componentes que vocês irão utilizar, o painel vai ser determinado pelo tamanho que você escolheu, o inversor pela potência que você escolheu, mas a primeira informação que eu preciso para conseguir realizar esse cálculo é tão simplesmente eu verificar a conta de luz, isso porque eu estou levando em consideração que a residência, né, já utiliza da sua conta de luz. Então, eu estou levando em consideração que eu vou fazer a instalação de um sistema solar em um local que já há consumo de energia elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou adotar um sistema de geração de energia que vai estar atrelado juntamente com o meu sistema da Enel. Tá certo? Show? Dúvidas? Beleza? Show. Pronto. A nossa Agora, próxima professor, aula... Oi, pode o dizer. slide, por favor. Oi? Voltar o slide lá para mim, por favor. Sim. Qual parte que você quer? A última agora. Isso aqui? Essa aqui? Me avise quando concluir.